Nossa, Gabriel tá desafinado, Marquinhos. Melhorou. Mais ou menos. Tá bom, violão. Meus ouvidos não gostam de voz desafinada. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não pararem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, é a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser o beija-flor e você a margarida. Vamos nos beijar olhando essa relva florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu o amor, não põe a roupa e sinta esse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração. Hoje é a nova programação. Você está no ar. Como sempre, a verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim, dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Eu sei que parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. Com certeza. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou.
Boa noite, meus queridos. O canal 4 aí pra mim, por favor. Ok. Bem-vindos que estão vindo pela primeira vez. Você viu que tem um botãozinho na mesa de som que chama Mute, né? É isso, né? Mute, né? Mute. Então, no Brasil, já entre os técnicos, já existe o verbo mutar. Assim como tem o deletar. A gente, né, começa a conjugar as palavras em inglês, assim. Então, muda assim. ali pra mim. É assim. Então, mas para quem está vindo pela primeira vez, esse é um programa, na verdade está no ar, é um programa que faz parte das atividades da Coexiste, onde o carro-chefe é o curso A Verdade Presencial, que é um curso de 1 ano, que é um treinamento para você se livrar de todas as barreiras, todos os entraves que te impedem de viver a vida como ela é, te impedem de ser o que você é e de ser feliz. Esse é o curso A Verdade Presencial. Eu sou Yanin Cauim Oi. E já que nós estamos falando do curso, eu quero lembrar que começa uma turma de curso anual na próxima segunda-feira, agora dia 19, é uma turma que vai acontecer todas as segundas, das 8 às 11 da noite. E para isso nós fazemos um workshop, que é um pré-requisito do curso, que também vai acontecer nesse fim de semana. Então, quem tiver interesse em participar do workshop ou do curso, pode ligar para a Paty, o telefone da Paty, que é a nossa secretária-geral, 84 30 22 88. Conversa com ela e ela vai te dar todas as instruções. Sejam bem-vindos. Vou deixar também 2 telefones com vocês. O meu... o meu está aqui. Vou deixar... o meu está aqui também. Tá, então, 9831-3521, que é esse aqui. Vou deixar o meu com a Carol. Isso, deixa ali o meu também. E o 8133-6438. Pode ligar, fazer perguntas ao vivo. Isso. Se você... aliás, tudo que nós fazemos é só para isso, para responder perguntas. Né? Exatamente. A gente passa 24 horas por dia respondendo perguntas, então façam. Perguntas de caráter existencial, ok? Não vai perguntar como é que funciona o tamborzinho do motor do carro, que eu não vou saber. Mas perguntas existenciais, estamos aqui para isso. O que será que é o tamborzinho do motor do carro? Veio na minha mente, deve existir isso. Eu não sei, não estou sabendo. Tem um mecânico presente. Olha, Eu já ouvi dizer que o tamborzinho tem um defeito. Façam perguntas de caráter existencial, não façam de carro. Vocês já perceberam que... Não, carburador, sei lá. Porém, então, é muito bom receber as suas questões. Nós nos compramos. Carburador. Porra, caminho. Vamos mudar de assunto, vocês viram? Assim, carro pra mim é igual computador, eu uso. Eu sento e uso. Eu não tenho a menor ideia de como funciona. O seu carro tem injeção eletrônica. É verdade? Injeta eletronicamente? Isso. Não é mais via carburador. Mas eu já tive carros com carburador, preciso confessar. Sem graça. Como estamos ao vivo, você pode participar ao vivo pelos telefones que nós falamos, ou pelo MSN, a verdade está no ar, @coexiste.com.br. Pode ser pelo chat do streaming que você está assistindo, ou pode ser pelo chat do Facebook também, porque nós temos uma página no Facebook, facebook.com/coexiste. Também você pode usar o chat da página do Facebook. Não faltam meios para a gente se comunicar, basta você querer. E hoje o tema tá demais. O tema tá incrível, eu tô achando ótimo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse um dia conversar com alguém, com pessoas, né? Sobre matemática. Tá aí um negócio que a gente não sabe mesmo o plano de Deus pra gente, né? Assim, eu fugi da matemática, assim, muito. Eu sentia muito medo. Você também?
Eu acho que eu fui fazer nutrição só para não precisar frequentar aula de matemática. E eu me dei muito mal, porque a nutrição é tudo cálculo. Tudo cálculo. Mas hoje a gente vai falar de função matemática, né, Cauê? Então, hoje a gente está o Rafael, que está aqui sentado aí, ele é professor de matemática. Essa conversa começou com o Rafael hoje, né, Rafael? Porque outro dia a gente estava conversando com a Fernanda, que também é professora de matemática, e eu estava falando para ela algumas coisas desse gênero. E aí ela curtiu muito a relação da matemática com a filosofia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O título do programa é Função e a Matemática da Otimização do Tempo. Interessante, né? Então vamos lá. Olha que você que tem medo de matemática, né? Não precisa ter medo da matemática, não. Né, Rafael? A matemática é boazinha, a matemática não faz mal para ninguém. Patrick, você vai falar alguma coisa? Não dá para ter medo do desconhecido, né? Não tem uma matemática. Ok. Então, a gente vai falar sobre uma ideia dentro da matemática chamada função, né? Isso aqui, função, tem a ver, essa palavra também ronda o nosso dia a dia, né? A gente também passa a vida buscando uma função que lhe cabe na vida, no mundo, né? Né, doutor? Já encontrou sua função? Já encontrou sua função no fórum? Então as pessoas nascem e vão assumindo funções, né? Tipo a função de aluno, a função de namorado, a função de marido, de provedor, de esposa, de mãe, função de pai, né? Função de amigo, que mais? Função de macho. Você também pode ter a função de incompetente, de estagiário, né? Assim, função de distraído, função, né? As pessoas inventam histórias para praticar funções. Elas assumem essas funções. Você chega numa empresa e pergunta de um em um assim, qual é a função? Porteiro. Tem essas funções também. Depois você vai chegar no recepcionista, qual é a função? Recepcionista. E assim vai, até chegar no engenheiro, diretor, presidente, né? Gerente de novos negócios. Gerente de novos negócios. Piada interna. Sua função não é essa, Gabi? Ainda não. Mas eu vi. Não é gerente ainda? Não, gerente de marketing. De marketing, gerente de marketing. Ok. Também é uma função. É uma função. Viu que chique? Então. Que mais? Né? Nutricionista, Carol. As duas atrizes, qual é a sua função no mundo? São atrizes. Será que é isso? Chique, né? Essa função. Então, qual a relação da função, né, dessa palavra utilizada no mundo e na matemática? Na matemática também foi utilizada essa palavra, esse termo função. Essa palavra função vem do latim functus, que refere-se ao particípio passado do verbo
fulgor, que em português significa interpretar. Interessante, né? A função matemática foi dado esse nome por conta dessa palavra functus, que significa interpretar. Agora, o que tem a ver interpretar com a sua função no mundo e na matemática? Não é louco isso? Se realmente a palavra função for interpretada pela sua origem, então a função que define a tua participação no contexto pode ser substituída por interpretar. Então a pessoa chega para você: qual é a tua função do intérprete? Nossa, que horrível. Ok? Mas será que existe uma maneira? Como seria então fazer uma função que pudesse, dentro desse contexto de interpretação, pudesse te deixar numa condição de que você pudesse ser considerado um sábio ou um iluminado a partir desse entendimento? Então, por exemplo, o uso do termo na matemática foi entre as primeiras utilizações. Teve coisas antes, em 1600 e não sei quanto. Em 1974 tem um cara chamado Leonhard Euler. Foi isso? Não sei. Nessa, cara. Leonhard é só Leonhard Euler. A gente acha que é diferente do que está escrito aqui. Leonhard Euler. Ok. Esse cara, em 1734, rotulou uma função por fx quando escreveu fx, que denota uma função para qualquer x. F de x... Ó, gente, vão acompanhando, hein? É matemática, tem que entender. O cara disse assim... É fácil. Função de x... Ele disse assim, função de x, ou f de x, denota uma função... A função denota é uma função para qualquer x. Qualquer x. X seria, então, uma variável. Para qualquer x, ele vai aplicar aquela função. Olha que interessante. Ok? Tem uma função. Ok? Para qualquer x, então, se aplica aquela função. Então o que acontece? Na matemática, então a função é a função que interpreta o x, né, com base numa função e chega no valor de y. A função, você pega a função, é uma função à base de x, que qualquer número que você coloque como sendo o x, qualquer número que você coloque nessa variável, ela dá um resultado y. Por exemplo, você fala assim: 3x mais 5 igual a y. Você nunca imaginou que esse programa ia falar de equação na cama? Marquinhos, já imaginou que isso? Nunca imaginei. Então você pega o cara fala: porra, eu abandonei a escola para não estudar matemática, vim aqui, eu falei 3x mais 5 igual a y. Mas não se assuste não. 3x quer dizer 3 vezes x, né? 3x na matemática assim, é 3x. 3 vezes podia ser 3. É o x 3 vezes. 3 Rafael. 3, qualquer coisa. Né? 3 Raquel.
3 raquetes? 3 raquetes? Aqui já tem 2. No caso são 2. 2x. 2 juntinhos. Raquel e a raquete. Então, se você tem uma função 3x mais 5 igual a y, então é 3 vezes o x mais 5 igual a y. Ok? Então, o que acontece? Se você der um valor qualquer para o x, vamos supor que você deu um valor x, quando x igual a 2, qual vai ser o valor de y? Se x igual a 2, 3x, então 3 vezes 2, ok? Dá 6. Tudo bem? Não? Tudo bem? Facinho? Não precisa fazer muita força. 3x, se x é igual a 2, 3x dá 6, ok? Mais 5, 11. Então, y igual a 11. Se x for igual a 2, a função 3x mais 5 igual a y. Se x for igual a 2, y vai ser igual a 11. Ok? É assim na sua conversa com as pessoas com quem você convive. Você fala 2, a pessoa fala, entendi, 11. Ok? A pessoa pega o X que você deu, bota na função dela e te devolve. Ok? Entendeu? Você chega para tua esposa e fala assim, você chega para tua esposa e fala assim, meu bem, 2, ela fala, 11. Não acredito que você me falou 11. 2. Isso é coisa que você fala pra mim? Como é que você me fala 11? Que merda de 11? Não, Benzinho, eu falei 2, entendeu? 2. Então, 11. 2. Ele fez mais meu pai, fica falando 11. Entendeu? Então, o que aconteceu? Se eu falei 2, por que ela entendeu 11? Essa é a função dela na minha vida, né? Quando eu falo 2, ela transforma em 11. Né? Quando isso acontece, significa que ela tem exercido essa função na minha vida. Né? E aí, ela mudou, ela não tem essa função. Eu estou quase na função que você vai falar mais pra frente. Normalmente, mas via de regra é isso que acontece. Eu acho que vocês já tiveram essa experiência. Aí você olha para o teu marido, e aí você fala assim, quando você fala 2 e ele fala, por que 11? Fala, 2. Não gosto de 11. Aí você olha para ele e fala assim, caceta, qual será a sua função? Né? Por que será que ele está achando que eu estou falando aí 11? Você pega o 2 e compara com o 11, faz umas contas e fala assim, a sua função é 3x mais 5 igual a y. Entendi a sua matemática. Entendi o jeito que você pensa. Entendi como você pensa. Você pensa 3x mais 5 igual a y. Entendeu? Entendi a sua estrutura de crença, onde qualquer variável que você colocar vai passar por essa função. Então, se eu quiser que você chegue na conclusão, se eu quiser que você entenda 11, só para facilitar as contas, se algum dia eu quiser dizer para você 11, eu digo 2. Aí você fala 11? Isso! 11! Entendeu? Entendeu? Ele quer que eu entenda 11. Entendeu? Então ele vai colocar uma coisa que, conhecendo a função, ele já sabe que vai dar 11. Entendeu? Ele não vai botar outra coisa. Entendeu? É por isso que... Isso é didática. Isso, a didática. Isso é didática. Isso. Como se lida com... Qual é a didática para explicar o 11 para quem tem a função 3x mais 5 igual a y? 2. A didática é 2. Benzinho, 2. Ai, 11. Isso! Viu? Assim que funciona.
Entendeu? Eu não falei que a matemática é fácil? Matemática não assusta. Assim como a esposa. Não assusta. É só você entender. Na função esposa você tem isso. que dar a variável que vai dar o resultado. Quando a pessoa fala assim, eu agora sou sua esposa, ela tem uma função, você só precisa descobrir qual é. Ok? Porque, na função esposa sempre tem um FX, né? Sempre tem sempre tem um não sei quanto X, mas não sei quanto, né? E outras coisas, não. Só que assim, às vezes essa não é uma função... formulazinha básica. Não, às vezes é X ao cubo mais 2X. Daquelas que tem parentes, colchete, sabe? Vixe, mano, é uma puta... É uma função... Mas eu tô dando uma funçãozinha simples, que é pra ficar fácil de entender. Logaritmo, sabe? Parentes. Na função. Quando tem parente no meio, aí a função fica complicada. Quando os parentes estão no meio, aí fica muito, piora muito. Entrou parentes na função. A informação chega leva para os parentes. A informação, porque primeiro se resolve no meio, dentro dos parentes, para depois se multiplicar pelo que está fora, não é? Você não pode resolver primeiro fora. Em inglês, parents é pais. Primeiro tem que resolver isso, cara. Isso. Então quando você está frente da câmera. Aí quando fala você... Então quando fala alguma coisa, primeiro se tiver parentes na equação, na função dela, ela vai primeiro resolver com os parentes sobre o que você diz. Se tentar resolver fora dos parentes, vai dar um conflito. Depois que resolver dentro dos parentes, entre os parentes, aí passa a resolver. Aí ela vai usar o resto da função que ela adquiriu depois dos parentes. Geralmente você só consegue solucionar a equação quando você elimina os parentes. Com certeza, vai ficar mais simples. Depois que você elimina... A comunicação se melhora muito quando você elimina os parentes. Isso. Então... Ai, meu Deus do céu. Pessoal, você percebe que a gente está falando sobre comunicação perfeita? Ok? A gente nós não estamos falando assim, quando você quiser alguma coisa da sua esposa, você fala X, porque aí ela vai... Não é jogo, é comunicação perfeita. Quando você realmente quiser ser entendido, quiser ser compreendido, você precisa conhecer a estrutura de crença. Você conhece a função, que tudo que você joga ali, a pessoa interpreta de acordo com aquela função e gera um resultado. Então, quando você conhece o resultado que você quer e conhece a função, você sabe qual é a variável que você tem que jogar. Então, entendeu? Que não é que você vai manipular a partir da função dela, não é isso. Para você falar a verdade, para você falar uma verdade para ela, você tem que falar uma verdade que respeite a função que ela aplica em tudo que ela vê. Entendeu? Porque senão o resultado, você pode até falar algo verdadeiro, mas o resultado não vai ser verdadeiro. Porque assim, vamos supor, você fala assim, 3x mais 5 igual a y. Se x for 2, y não vai ser 11. Então, se x no plano cartesiano, no eixo tem o eixo x e o eixo y. Ok? Ainda bem que tem que fazer matemática. Aí é o seguinte, você pega, se x é igual a 2, y vai ser igual a 11. Então você traça a linha no 11, uma reta no 11, uma reta no x, vai ter um ponto de encontro, ok? Se x for igual a 3, então 3 vezes 3, 9, mais 5, 14. Se falar 3, 14. Então fala assim, 3. Amor, eu não estava prestando atenção. Fala assim, se o x for igual a 3... Você estava falando carrita. Se o x for igual a 3, não vai ser mais 11, vai ser 14. 14. Eu falo,
Meu bem, 3. 14? É isso. Então, se o x for igual a 3, o y vai ser 14. Aí, no ponto de intersecção, aí vai ter um ponto de intersecção entre o y, 14, e o x, 3. Ok? Então, você achou mais um ponto de intersecção. Juntando os dois pontos de intersecção, dá uma reta. Ok? Tudo que você falar para ela vai estar dentro dessa reta o resultado. Ok? Essa é a função dela. Então, tudo que você falar... Porque toda função tem um trajeto no gráfico. Isso. Então, qualquer função vai te dar um... Você não precisa... você quer saber como é que... Assim, você pode pegar... Se você pegar qualquer ponto da reta, vai ter um x e vai ter um y. Ela vai estar sempre dentro dessa reta. Certo, professor? Então se ela estabeleceu essa função, ela se limitou a colocar. Quando ela estabelece essa função para ela se limitou a colocar tudo que ela vê dentro dessa reta. Entendeu? Ela perdeu a liberdade de ver outra coisa. Ela só pode ver os pontos que estão dentro dessa reta. Ela ignorou todo o resto. Porque ela vai, para qualquer x, ela vai encontrar um y que respeita essa função e que vai necessariamente cair dentro dessa reta. Então a vida dela se limitou a essa reta. Tudo que você jogar na vida dela, ela vai fazer uma função que joga em algum ponto da reta. Ela limitou todo o trajeto da vida dela a essa reta. É ok? Nossa, isso sim é uma prisão, hein? Você está presa na reta. Você está presa. Isso é colocar o cu na reta. Você anda na linha. Isso é andar na linha. Isso é andar na linha. Daí, então ela determinou uma função e ela vai andar na linha. Ok? Tá? Ok. Beleza. Então, assim funciona a percepção humana e suas interpretações. Sua função e interpretação. Okay? Então, assim funciona a percepção humana e suas interpretações encomendadas e as suas percepções, e as suas interpretações encomendadas para justificar decisões tomadas antes da consciência dos fatos. Agora começa a complicar. Então o que acontece? Os cientistas estão descobrindo que... Como é que é o seu nome mesmo? Rafael. A Rafael também, né? 2 Rafaéis, então é X, 2x. Ok, você entendeu? Tá simples, tá? Tranquilo por enquanto. Por enquanto tá tranquilo. Os cientistas estão descobrindo, quer dizer, sempre foi assim, os cientistas descobrem, mas já falei que sempre foi assim. Eles descobrem algo que sempre foi assim, na verdade. Eles estão descobrindo que antes da pessoa perceber as coisas, o cérebro já estava funcionando antes e estava tirando um monte de conclusões, estava trabalhando e já tinha as conclusões tiradas, já tinha decidido fazer com que os sentidos viessem a perceber alguma coisa que já foi decidida antes de se tornar consciente. Quando a pessoa viu uma cena, o cérebro já estava funcionando antes dela ver a cena e já tinha encomendado para ela que ela visse aquela cena de uma determinada maneira. Na verdade, assim, ele decidiu por uma sensação e se utilizou da percepção para justificar a sensação. Então, quando você vê a cena, ela é só uma justificativa da sensação que você já decidiu. Só que aí é o seguinte, aí os cientistas não descobriram isso ainda.
Isso, né? Ah, escudo solar? Não, precisa avisá-los, mas eles vão chegar ali. O que eles descobriram foi que o cérebro já estava processando antes, e quando a pessoa viu, o cérebro já tinha processado e já tinha mandado a pessoa ver determinadas coisas. E eles concluíram: o cérebro manda em você. Parou aí? Olha que o cérebro manda em você. Foi isso que eles concluíram. Agora o que você está falando é outra coisa. Nossa, mas você sabe que eu lembro disso naquele texto. Não. Lá, que louco, então, tá vendo? Meu sentido. Acontece decidiram ver isso. Então é o seguinte, aí você falou das sensações. Uhum. Então, se você tem uma sensação anterior, antes de você ir para uma cena, você tinha uma sensação interna. Essa sensação interna é que ficou sendo processada e gerou uma determinação para que você fosse buscar isso no meio que parece ser externo. Entendeu? Você tinha uma sensação interna que ficou fazendo toda uma macabraria com o cérebro para que chegasse a uma conclusão do que você deveria vir buscar no meio exterior, no meio que parece ser externo. Aí quando você vem para o meio, você já está com a percepção encomendada. Ok? Então, essa sensação que determina que o cérebro trabalhe, faça todo um processamento. O cérebro é um processador. Você tem uma sensação que estava em você antes, você manda o cérebro processar a partir dessas sensações, e aí ele faz aí ele pega aí ele monta um jeito, uma função, né? Assim, você tem aí ele monta a função e fala assim: tudo que você ver lá fora, você vai fazer 3x mais 5 igual a y, para que o resultado seja o que eu quero. Para que o resultado seja uma sensação que está naquela reta. Ok? Entenderam? Ficou fácil? Tá fácil ou não? Ok? Então vamos lá, repetindo. A sensação orienta o processador, que é o cérebro, para que ele oriente os sentidos, para que os sentidos venham buscar no meio externo uma seleção de fatos e depois uma interpretação conforme aquela função, para dar um resultado Y, que esse resultado Y, com base em toda a estrutura interna, vai gerar uma vai gerar um significado. Esse resultado, dentro daquela estrutura que gerou a função, esse resultado também, quando visto através da função, gera um significado também. E esse significado é que vai ser compatível com a sensação que você tinha lá atrás, que encomendou toda a brincadeira. Aí você sente uma sensação e fala: nossa, essa sensação que eu estou sentindo tem tudo a ver com o ambiente que eu estou vendo. Mas você construiu a percepção e a interpretação para que combinassem e justificassem a sensação que você estava antes. Entendeu? Ok? Então, a função, ou então qual seria? Então, por exemplo, assim, a minha função é de engenheiro. Tudo que chega na minha mão eu faço e transformo nisso. Só que na verdade a sua função não é engenheiro. A sua função é toda a sua estrutura interna, que fez inclusive você ir na engenharia, toda uma estrutura interna, e somando tudo isso dá uma função, que tudo que chega para você, você aplica naquela função e dá um resultado tal, que não tem nada a ver com o que chegou em você. Você interpretou, percebeu e interpretou do jeito que você quis, conforme aquela função. Ok? Tá fácil?
Ok. Agora, quem é que determina essa função? Quem é que determina o tipo da função que você vai se utilizar no contato, nos relacionamentos? Quem é que determina essa função? Hã? Conceitos, condicionamentos. Ok. Os conceitos e os condicionamentos também eles têm uma coisa antes, que foram tem umas situações anteriores a tudo isso, que fazem com que você se enquadre em determinados conceitos e fortaleça esses conceitos e se permita ser programado para aceitar esses conceitos, né? Seja condicionado a esses conceitos. Então, o que faz você entrar nessa roubada toda que é o seguinte, então, só definindo uma coisa, então, a função que você assume para você, por exemplo, a função 3x mais 5 igual a y, onde x é o fato, para o qual se é direcionada a percepção. Okay? E y é o resultado entendido como a visão particular do fato. Okay? Como a sua visão particular do fato. A característica da função de cada um é determinada pelo status de sua consciência ou seu autoconceito. Quem determina essa função, se é 3x mais y, se é qualquer função, quem determina essa função é o status da sua consciência. Então, Paulinho, eu estou com uma dúvida. Fala. Eu entendi ao contrário. X é o fato. X é o fato. Você falou que o Y é? A interpretação do É o fato. resultado da interpretação. Então, É o resultado da percepção e da interpretação. Oi? Então, a função é o resultado da interpretação. A função interpreta e te dá um resultado. E o entendimento que você tem, a visão que você teve, o entendimento, a sensação. Vamos lá. Então, agora eu vou explicar direitinho. Estou falando que o que determina a função é o autoconceito ou o status da sua consciência. O status da sua consciência ou o seu autoconceito determina a sensação interna que você tem. Entendeu? Você fala assim, eu sou um cocô. Você vai sentir sensação de ser cocô. Então, se você vai chegar no Y, para confirmar isso, o Y, eu entendi assim, é a confirmação da sensação. O Y é a confirmação da sensação. Da Então, sensação. isso, então. Aí se você fala assim, eu sou um cocô, se você acha, assim, eu sou um cocô, é isso que eu sou. Isso gera uma sensação de ser cocô. Ele faz assim, gera uma sensação. Essa sensação, que é baseada no seu autoconceito, se você fala assim, eu sou maravilhosa, se você fala assim, tá? Se você, Renata, fala assim, eu sou incrível, eu sou linda, maravilhosa, eu sou perfeita, eu sou divina, nossa senhora, ó, você está sorrindo, né? Então, a sua sensação interna vai para um lugar. Essa sensação interna vai determinar uma função. Mas se você está nessa sensação, tudo de bom, você vai fazer uma equação, tudo de bom. Assim, aliás, a coisa vai mais longe. Se você estiver querendo se achar, se você estiver fingindo que está tudo de bom, tem uma equação X para quem está fingindo que está tudo de bom. Se você realmente aceitar a verdade sobre o que você é, a sua função, ela não vai precisar confirmar coisa alguma. O que vai acontecer se você... é melhor eu continuar explicando, porque daí você vai entender. No final você vai entender. Senão vai ficar mais difícil de entender. Porque se você aceita o que você é, o que é que você pretende fazer
com o relacionamento com os fatos? Nada. Você já sabe quem é você. Você não precisa de nada para saber quem é você, ok? Mas você está se relacionando com quem não sabe nada sobre si mesmo. O que é que você vai fazer diante de quem não sabe nada sobre si mesmo? Ou está distorcendo a ideia sobre si mesmo? Você vai estar diante dessa pessoa. Ela vai fazer. Quando você fala uma coisa para ela, você fala 2, ela fala 11. Você fala 2, ela fala 11, não quero 11. Ela fala 2, não gosto de 11. Aí você faz umas continhas, olha para ela. Não é fazer contas, você olha para ela e você percebe como é que ela funciona, qual é a função que ela está aplicando para tudo que ela vê. Aí você entende, através dessa função, você entende qual foi o autoconceito que gerou essa função. E você, se você não... Porque se você pegar o que ela disse e colocar numa outra função sua, que também é distorcida, aí você pega o resultado que ela te deu, coloca numa outra função sua e faz uma outra merda. Você não vai ver a função dela. Entendeu? Você vai distorcer. Você vai distorcer a informação que ela te deu, que seria a informação necessária para você entender a função dela. Você pega, aplica numa outra função sua, distorce o feedback dela e acaba chegando à conclusão que ela é outra coisa que é o resultado da sua interpretação sobre o feedback que ela deu. Entendeu? Peraí. Ok. Ok? Então, a gente está com uma pergunta para fazer. Então, assim, tem uma conclusão. Aí você tem que, se você não tem mais que fazer nada, se você já entende quem é você não depende mais de nada, então a única coisa que você vai querer fazer é ajudar a fazer com que essa pessoa também descubra isso, quem ela é de verdade. E para isso você tem que entender exatamente o feedback dela, para que você não distorça o feedback dela e descubra como é que está sendo a estrutura dela que está gerando aquela função. Como vai ser a sua, como seria a sua função para não distorcer o que ela está fazendo? A função seria 1x igual a y. 1x igual a y. Aí a função, o feedback que ela deu entra na sua função. Onde é x, você coloca o feedback dela. Quando chegou ali na sua função, 1 vezes o feedback dela é igual a y. Então, se o feedback dela foi 11, 1, aí quando cai na sua função, o 11 que foi o feedback dela, colocado na sua função 1x igual a y, fica 1 vezes 11 igual a 11. Entendeu? Mas x é igual a y. Então x fica igual a y. Você não distorce nada. Sim. Você não acrescenta, não multiplica, não acrescenta nada e pega e vê a coisa exatamente como ela é. Entendeu? X igual a y. Ou seja, o que você viu e o que chegou até você e o resultado do que você viu é o mesmo. Você põe um só. Você falou que o y é a percepção alterada. Uhum. E eu entendi ao contrário, por isso que eu estou falando. Eu entendi que a percepção alterada é a função. E o y vai gerar a função. A função é outro conceito. A função é o mecanismo através do qual você distorce. Você distorce através do seu autoconceito, que vai te gerar uma percepção equivocada. Vai te gerar um cenário. Assim, ó, você tem uma arquitetura de percepção encomendada para gerar distorções, conforme o que você quer. Então, essa função é a arquitetura que você usa para distorcer os fatos. Entenderam, gente? E o fato distorcido é o y. O fato distorcido, porque assim, ó, se eu estou imaginando, no plano
esse nome das retas. Plano cartesiano. O que acontece? Se a reta sempre é para você ter a mesma sensação, certo? Então, eu entendo assim, a reta que está lá. Então, é o resultado final sempre do Y. Não importa se vai ser Sim. com 11, o outro com o outro. Então, assim, o Y, para mim, é a sensação. O mecanismo pelo qual a função que eu uso, é isso que está me pegando e eu não entendo. Não, porque a sensação já está antes. O Y é o resultado, a interpretação que você deu no fato. E essa interpretação do fato vai receber um significado dessa estrutura que vai gerar a sensação que você queria. É que você vai achar que a sensação está vindo do cenário, mas ela já estava antes. Ok? Entendeu? Assim. É para justificar. Assim, eu estou passando mal por causa dessa cena. Assim, mas essa cena só está rolando porque você decidiu antes. Assim, eu quero passar mal. O que é que me faz passar mal? É 11. A pessoa fala 2. Eu aplico na minha fórmula e dá 11. Aí eu olho para o 11 e falo, que merda. Eu sei que o 11 me gera uma sensação ruim. Porque eu dou o significado para o 11 de forma a ficar ruim, por exemplo. Ok? Então, eu pego o 2 e transformo em 11. Tem algumas coisas que geram aquela sensação. Se me mandar 3, vai gerar 14. 14 também é aquela mesma sensação. Entendeu? A função faz com que o resultado seja algo que eu dou significado e que leva até aquela sensação que eu já queria antes. Que eu já estava sentindo antes de toda a interpretação acontecer. A função é que nem fosse um arquétipo da pessoa. A função Exatamente. Porque é um autoconceito. O Y seria um pontual, seria uma situação só. Né? Isso. Uma situação. Seria uma maneira de. O Y seria uma maneira de encenar o arquétipo. De encenar uma situação com base no arquétipo. Entendeu? Fazer o arquétipo acontecer, tipo, manifestar. Isso, fazer o arquétipo se manifestar naquela situação. Entendeu? Mas quem interpreta é o arquétipo. É como a assim? Função é o arquétipo. A função é o autoconceito. Você fala assim, o cara fala assim, eu sou chato. Assim, ó, eu falo assim, a função que ele assumiu, se você traduzir a função f de x daquela pessoa, você olha assim, essa é a função do que no mundo é considerado o chato. Então, quando uma pessoa começa a contar uma piada, ele conta o fim. Entende? A função dele, quando ele escuta a pessoa contando piada, na função dele, ele já vai, pega e conta o fim. O feedback dele é contar o fim da piada. Aí a pessoa fala pra ele, você é chato, hein? Beleza? Cauí? Oi. Olha que legal que a Aline escreveu aqui, ó. Esta aplicação da função só tem caráter de ensinamento, certo? Ok? O objetivo é cada vez diminuir mais a complexidade da função, chegando enfim a x igual a y. Isso. É isso? Exato. Entendeu? Você vai. Sabe aquela fórmula complexa, cheia de parentes? Você vai pegando aquela fórmula que gera milhões. Gente, sabe aquela fórmula enorme? Você vai pegando, você vai tirando todas as coisas. E a interpretação vai ficando cada vez menos poluída, distorcida, cada vez menos. E aí você vai, até que você retira tudo o que gera distorção e chega na fórmula mais simples possível, que é x igual a y. Porque você aplica 1x igual a y, 1. Porque você coloca a realidade ali, a realidade dos fatos. Entendeu? O fato como ele é. É a isenção. X igual a y é isenção. Você não põe nada no fato. É exatamente isso, Aline. Genial. E aí, quando você não põe nada no fato, aquele fato te mostra a estrutura de todo o contexto. Se você não está mais numa função que distorce, você não está mais projetando uma distorção. Então você só está assistindo
o cenário que as pessoas construíram com base nas suas funções particulares. Você fica olhando para o cenário e identificando as funções que estão agindo ali. Aí, quando a pessoa começa, ela tem uma reação com base na função que ela usou. E você vê que na função que ela usou, ela distorceu o fato e passou mal com isso. Não importa, ela distorceu. Aí você viu a distorção que ela fez do fato. Aí você vai perceber, a distorção que ela fez do fato é em função do que ela pensa sobre ela. Aí se ela fala assim, ela quer entender, eu sou chato. Não adianta você chegar para ela e falar assim, por que você conta o fim da piada, seu chato? Se você falar isso, a senhora já sabe. Você está só confirmando a equação dela. Okay? Não tem mudança na função. Não. Se você fizer isso, você vai tornar essa função mais forte. Então, entendeu? Você precisa mudar essa função para ele parar de achar que é chato. Aí você chega para ele e fala assim, você não é chato. Você está pensando que é chato, mas não é chato. Nesse momento ele tirou um parente. Aí, quando você aprendeu que você é chato, mas você não é chato, foi um equívoco sobre você mesmo. Se você tiver uma didática suficientemente bacana, considerando a estrutura dele, você usa toda a estrutura e mostra para ele que ele não é chato, aí ele faz uma alteração, aí a sensação dele muda, e aí ele constrói uma outra função. Ele tira um parênteses lá da equação, ele simplifica a equação para que ele não mais distorça as cenas para aquele resultado. Até que você vai indo, você vai tratando tanto dele, vai tratando, né? Que chega uma hora que ele desiste de distorcer os fatos para comprovar um autoconceito equivocado. Entendeu? Aí ele chega no x igual a y igual de novo. Aí ele passa. Aí é mais um ajudando. Cuidando. Aí ele deixa isso. Por diminuir a função da galera. Ele deixa de ser um paciente para ser um cuidador. Ele deixa de ser cuidado para ser um cuidador. Entendeu? A gente não tem outra coisa para fazer aqui, senão diminuir ao máximo e executar a função básica e a partir daí ir diminuindo a função. Quanto maior e mais complexa a função, mais você sofre. Mais conflitos nos relacionamentos, mais distorções e mais equivocado o seu autoconceito. Então a função é ir mudando até você chegar no autoconceito verdadeiro, que é o que não distorce nada, que só observa. Ok? Então, qual é a nossa função? Qual é a nossa função no mundo? Quando alguém falar para você, tua função é engenheiro? Ele fala, sua função é engenheiro? Não. Minha função é x igual a y. Sua função é advogado? O juiz pergunta para você, sua função é advogado aqui nessa audiência? Você falou, não, minha função é x igual a y. X igual a y. Oi. Tem dois termos na matemática também que é super interessante, que é domínio e imagem. Domínio vem de dominus, né? Que é o falar de Deus, que é o X, que é Dominus Dei, que é o domingo. No catolicismo ficou como o dia que a igreja professa, né? Então o domínio é o X, e a imagem é o Y. Então o domínio é aquilo que realmente está acontecendo. Peraí. Ó, o Rafael que vai falar aí. Fica longe da base aqui. Ai, que loucura, velho do céu. Ó, quer pegar isso? Põe bandeira pra cá. Pega isso. Tá com o microfone. Não, então, é só apontar a antena pra lá. Não, pronto. Aqui, ó. Falar assim, ó. Vai, que nem mano, né? Vai. Vai falar normal, que já tá aqui. Então, cara, olha, loucura isso. Porque tudo isso enquanto aqui a gente tá falando, foi uma conversa que a gente teve hoje à tarde e tal.
E isso vem de um curso que eu fiz e tal, e o cara ele pesquisou no mundo todo como que os pensadores realmente filosofavam e interpretavam a matemática. Então, o functus realmente é isso, e que nem tem domínio e imagem, né? Que é o eixo X e o eixo Y. O domínio é o falar de Deus, que vem de dominus, né? Que isso que René Descartes pensou na época. E imagem é a interpretação dentro da função, entendeu? Então, isso é louco, eu esqueci de falar para vocês. Mas naquela hora eu ia falar isso. Que maluco, porque você põe a função no gráfico, gera uma imagem. Gera uma imagem. E você fica presa nessa imagem. E todo mundo estudou na escola que, porra, é imagem e domínio, né? Porra, é isso. Incrível, né? A interpretação daquilo que Deus falou. Deus te fala. Não é realmente Deus que fala, mas é aquilo que está acontecendo. Acontece o X, você interpreta dentro da tua função e responde um Y. Uma imagem. Responde uma imagem. Projeta uma imagem Y. Genial. Então, por isso que a imagem tem que ser igual ao dominus, né? X igual a Y. X igual ao Y. Aí que está o verdadeiro relacionamento do mundo, né? Perfeito. Isso é louco, né? Perfeito. Mas é legal pra caramba. Não é à toa que a matemática surgiu da filosofia. Tentando entender a vida, apareceu a matemática. Os grandes matemáticos eram filósofos, claro, óbvio. Por isso, tudo isso que ele explicou. Rafael, obrigada. Muito legal, muito legal. Então vamos X igual a Y isso. Nessa semana e todas as outras. Então, estamos em paz com a matemática, né? Amém! Eu adoro a matemática. A matemática a matemática na real funciona. A matemática na real funciona. A matemática dentro do propósito do qual a matemática foi criada. Pronto. Ela ficou linda. Ela é linda. Ok. É mais uma ferramenta para entender a verdade. Ok? Qual que eu vou colocar agora? Viajante, talvez. São todos iguais. São todos iguais. X igual a Y. Faz tempo que tu toca isso. Da janela do meu quarto vejo um carro importar, a mãe levando pra escola o seu filho bem cuidado. Yeah, 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 yeah. E no meu quarto uma TV, outra mãe eu posso ver, com seus filhos entre os rabos, implorando uns trocados. Oh, 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 oh. As diferenças parecem reais, mas é só aparência, pois na essência são todos iguais. Vejo caras na revista mostrando suas mansões, suas riquezas e conquistas, os seus carros e aviões. Yeah, 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 yeah. E ao lado da revista, o jornal mostra a notícia, outras caras com tristeza, no extremo da pobreza. Oh, 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 oh. As diferenças parecem reais, mas é só
mostram distâncias que não são reais. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Olhos pra ver e ouvidos pra ouvir, nossos sentidos a nos iludir. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Outra manchete do jornal, não, na reportagem da TV. Um artista é premiado, um prêmio justo e merecido, o seu valor reconhecido. Yeah, 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 yeah. Outra manchete do jornal. Não é o meu. Não, é o seu. O meu tá mutado. Tá. Pronto, explodiu. Ai, Dino. Começa a pedir de novo. Ei. Acabou a pilha. Não, não é possível. Trocamos hoje. Agora. Você ligou o receptor? Outra manchete do jornal. Outra no quarto. Tá tudo certo. Tá rolando. Outra manchete do jornal. A decisão de um tribunal condena um homem ao castigo e o chamam de bandido. Oh, 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 oh. As diferenças parecem reais, mas é só aparência, pois na essência são todos iguais. A rua, a TV, a revista e os jornais mostram distâncias que não são reais. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Olhos pra ver e ouvidos pra ouvir, nossos sentidos a nos iludir. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Quantas vidas, quanta gente, gente pura e inocente, tanto rico como pobre, cada um faz como pode, pela crença no limite, cada um inventa o seu, um acredita que é rei, o outro plebeu. Yeah. Um acredita que é o juiz, o outro acredita que é o vilão. O artista observa e canta a sua canção. Mas essas crenças não têm consequência, ninguém consegue mudar a essência. Os ventos da terra não mudam os grandes raios do céu. A TV, a revista e jornais mostram distâncias que não são reais. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais. Todos procuram a paz. Olhos pra ver e ouvidos pra ouvir,
sentidos já nos iludiram. Todos sonham e riem e choram, são todos iguais, todos procuram a paz. Que delícia, que delícia, que delícia mesmo, que delícia. Vocês são incríveis, mesmo, mesmo. Obrigado a vocês que estão assistindo aí pela internet. Nossa, que tesão vocês aqui assistindo aqui com a gente. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Tudo isso é um feedback maravilhoso, né, que nos mostra que toda essa função vale a pena. Essa função de x igual a y está dando certo, porque quando a gente olha para vocês e vê x igual a y, a gente vê amor igual a amor. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Então, pratiquemos. E até a semana que vem. Beijos. Um beijo no coração. Ei.